Ele sempre quis viver do jeito mais fácil. E por um tempo isso estava dando certo. Ele montou o esquema perfeito usando sua habilidade de se clonar. Uma cópia dele carregando caixas em algum depósito empoeirado, outra suando na academia, enquanto o original estava em algum lugar ensolarado, drink na mão, vendo o saldo bancário passar de 32 milhões de won. Sem esforço, sem dor, só resultado. Era o sonho da renda passiva, alimentado por ele mesmo. Então o céu se rasgou, raios verdes rasgaram o céu e dracos gigantes invadiram a cidade. Prédios caíram como papel. Seu mundo ruiu em minutos. Lá estava ele, entre escombros, de camisa branca ensanguentada, encarando o que restou. Muitos teriam desistido ali, mas ele não, pois sua motivação nunca mudou. Não buscava ser herói ou salvar alguém, só queria comer bem e descansar. O caminho para essa vida passava pelo apocalipse. Agora, ele está num deserto pós-apocalíptico. Armadura dourada, espada em punho, cercado por cadáveres de monstros. A luta nunca parou, só ficou mais mortal. Surge a verdadeira ameaça. Uma criatura com máscara de osso e olhos laranja desaba no horizonte, estremecendo a terra. Ela solta um rugido que mexe com algo lá no fundo, e ele nem se abala, pois não tá sozinho. Ele veio com ele mesmo. Seus clones aparecem de todos os lados. Um de boné, outro de moletom, outro com equipamento tático, todos com o mesmo rosto, o mesmo foco, se movendo como uma única mente dividida em uma dúzia de corpos. Eles cercam o monstro por todos os lados, cortando sua pele enquanto o original avança. Eletricidade roxa estala sobre seus ombros. Uma aura violenta se forma ao redor dele, se espalhando pelo ar, e então explode em uma onda ofuscante de energia violeta que engole todo o campo de batalha. Essa é a habilidade. Esse é o poder. Clonar não só corpos, mas também a vontade. Cada cópia ataca com o mesmo fogo do original porque todos compartilham o mesmo sonho. E esse sonho, só relaxar, comer, finalmente descansar. Isso já é motivo suficiente para se tornar imparável. O trabalho se acumula em uma mesa bagunçada sobre o brilho da tela. Materiais de estudo ficam intocados. As refeições parecem obrigações. Mas o desejo puxa para o lado oposto. Campos de batalha virtuais pelo headset de jogo, vistas litorâneas de muros de pedra, cerveja com os amigos, a mão de quem se ama sob a luz do sol. A frustração se resume a uma pergunta. Por que só dá para fazer uma coisa de cada vez? O desejo de ter um segundo eu, um duplicado para cuidar do trabalho enquanto o original vive. Num lampejo de mana azul, esse sonho impossível começa a se materializar. Numa cidade moderna, Jeong Sang-gu está entre a multidão inquieta, vestindo um moletom azul com overload no peito. Ele está exausto e cansado, enquanto outros sonham com habilidades e despertares heróicos. Enquanto todos se gabam do poder que esperam, Sang-gu só quer ir para casa. Desejar um novo corpo é sua prece. Um caçador de classe, Park Won-tae, sobe ao palco e ajusta o microfone. Ele detalha o 10º programa de despertar de portais, uma exposição a mana para forçar o potencial latente a emergir. Eletricidade roxa e guerreiros despertos mostram a transformação. Park Won-tae oferece uma esperança profissional antes de chamar o primeiro grupo ao palco. A fila avança com eficiência clínica. Sang-gu enxuga o suor da testa, o coração disparado enquanto a sua vez se aproxima. Um funcionário confere sua identificação, escaneando o dispositivo em seu pulso. Grupo 37, número 7. Ela faz um gesto em direção ao portal, uma fenda vertical irregular crepitando com relâmpagos azuis violentos. Sang-gu respira hesitante e se lança no vazio cintilante. A mana percorre todo o seu ser enquanto uma interface digital se sobrepõe à sua consciência. Códigos deslizam pela escuridão, reconhecendo como um habitante da Terra. O sistema lhe concede autoridade, concluindo o registro em um clarão ofuscante. Sang-gu desaba no chão frio ofegante. Ele segura a cabeça, sentindo como se seu crânio fosse se partir. Quando a visão clareia, ele se vê em um enorme salão de alta tecnologia. Dezenas de drones zumbem pelo ar. Ele olha ao redor para os enormes tanques azuis e outros recrutas desorientados, percebendo que chegou ao bunker. No salão caótico, o estômago de Sang-gu se revira de náusea. Enquanto ele se curva, pálido e suando, o ar atrás dele explode em um brilho dourado. Uma jovem vibra, sua silhueta sob asas de fênix flamejantes. Homens de terno de guildas a cercam, oferecendo contratos. Sang-gu observa com o coração pesado, num misto de inveja e mal-estar. O homem de terno marrom se aproxima com um sorriso ensaiado. Ele oferece parabéns e pergunta sobre o bem-estar de Sang-gu. Sang-gu admite que está se sentindo péssimo, o corpo ainda tremendo. O olheiro sugere que ele confira as habilidades recém-adquiridas. Com um suspiro, Sang-gu se concentra. Uma janela de status azul translúcida pisca e aparece. Os números são decepcionantes. Força, reflexo, saúde e resistência estão todos bem abaixo de um ponto. Sua reserva de mana é uma fração do que ele esperava. No entanto, seus olhos se voltam para a seção de habilidade. Clonagem no nível 1, permitindo que ele crie um único duplicado. A passiva Fortalecimento do Clone dá ao clone metade de seus atributos.
Sangu se pergunta se isso facilitaria as tarefas do dia a dia. O olheiro pergunta o nome da habilidade. Sangu revela que é clonagem. O sorriso do homem vacila, dando lugar a uma risada forçada. Eles citam o desperto anterior com clones ilusórios, inúteis por não interagirem com o mundo. Sangu silencia, omitindo que seus clones são reais. O olheiro sugere mostrar o poder aos oficiais para julgamento, com falsa pena. Um forte choque percorre a sala. Um homem transforma seu braço em um enorme membro de pedra, rugindo de esforço e exibindo força bruta. A pressão faz Sang-woo se sentir ainda menor. Buscando uma saída, ele pergunta onde fica a saída. O olheiro indica o setor de registro, dizendo para ser escaneado. Sang-woo entra na fila até chegar numa cabine de brilho verde. O atendente confirma sua clonagem e nota seu potencial para novas habilidades. O registro termina logo, enviando os dados para sua pulseira. Ele segue num ônibus silencioso, vendo a cidade passar pela janela. Olha a pulseira digital, surpreso por seu futuro ter sido quantificado tão rápido. O DNA em sua pulseira pulsa enquanto ele reflete sobre sua habilidade. Ele chega ao seu apartamento e entra com um suspiro, saudando seus monitores. O quarto é iluminado pelas telas que exibem avatares lutando. Ele afunda na cadeira, pronto para voltar à rotina. Seus dedos dançam pelo teclado. Ele olha o inventário digital, mas se decepciona. Ele encara um escudo de ferro com estatísticas medíocres, descartando como lixo. A frustração transborda. Ele se joga na cama com um gemido. Com as mãos atrás da cabeça, ele encara o teto enquanto a realidade se impõe. O jogo em que ele se baseia está perdendo popularidade. Preocupações com mensalidades e aluguel o cercam. Ele pensa em buscar um emprego de meio período, querendo que alguém o ajude. A ideia surge como um raio. Ele se senta abruptamente, com os olhos arregalados em compreensão. O clone. Ele olha para a pulseira metálica no pulso, a decisão cada vez mais difícil. De pé no centro da sala, concentrado, uma onda de energia safira emana dele, como chamas frias no ar. A luz se intensifica, projetando sombras profundas enquanto ele se prepara. Ele faz o chamado, a voz firme apesar do poder bruto gerando ao seu redor. A aura azul irrompe em um violento redemoinho de luz e fogo etéreo. O ar se torna denso com calor e pressão, enquanto a energia se condensa em um turquesa brilhante. Um clarão explosivo de luz branca preenche o apartamento antes de recuar em uma névoa espessa. À medida que o vapor se dissipa, uma mão e um pé descalço surgem da névoa. De pé no cômodo está uma duplicata física perfeita, sem roupas e cercada por fiapos persistentes. O original permanece imóvel, suor escorrendo pela têmpora enquanto encara seu próprio rosto, a boca levemente aberta em silêncio atônito. Vapor sobe da figura no centro do cômodo, um espelho perfeito, um gêmeo silencioso nascido do nada. Sang-woo encara-se nu, boquiaberto. Pergunta se é mesmo um clone. O sócia confirma calmamente, imóvel, aguarda o próximo comando. Questionado se pode ser tocado, o sócia acena respeitosamente, chamando-o de mestre. Coração de Sang-woo acelera, supera tudo o que imaginava. Ele dá um tapa no rosto. A picada o ancora à realidade. Ele estende a mão, os dedos roçando o ombro do clone. Parece real, calor sólido, músculos firmes, sem nenhum contorno cintilante. É um corpo físico vivo e respirando. Constrangido ao notar a situação estranha, ele manda o clone se vestir, apontando o moletom no chão. Logo, o sósia veste um igual e faz sentido. Sang-woo testa se ordens mentais funcionam. O clone confirma. Ele manda o clone sentar. O sócia imediatamente se agacha. A ficha cai como uma onda. Ele não precisa falar. Pensamentos regem o clone. Ele coloca o clone à prova, ordenando que fique em pé e repita exercícios. Logo, o clone se curva ofegante, suando frio. Sang-woo nota que os limites do sócia são iguais à sua própria baixa resistência. Uma vibração sacode seu celular. Gyeong-do manda mensagens vangloriando-se como caçador e zombando que ele obteve o dom de dormir por ser recluso. Ele resmunga e digita uma resposta curta. Atrás dele, o clone luta para respirar. De repente, um painel azul pisca diante de seus olhos. Sua própria resistência aumentou um pouco. O absurdo paralisa na hora. O esforço do clone alimenta seu crescimento. Bem acima da cidade, George Lucas está no topo de um prédio, o jaleco branco ao vento. Um hacker classe S que conquistou a Torre de Odin. Dentro dos escritórios do grupo iluminado, sua assistente informa que 80% da população despertou. Ele pergunta sobre os 20% restantes. Ela prevê o despertar total em 5 anos. George observa a metrópole, contemplando o futuro onde cada alma é tocada pelo poder. Sob um céu limpo, o jovem de moletom verde-oliva leva seu corpo ao limite. Respira com ofegos irregulares. Os pés batem no asfalto numa cadência rítmica enquanto ele contorna o parque. 2 homens no banco observam preocupados. Dizem que ele vem sempre, sob roupas pesadas mesmo no calor, temendo um desmaio.
O corredor hesita um pouco, o peito arfando. Um garoto traz uma garrafa de água, para que ele beba. Olhos do corredor se arregalam. Sem falar nada, ele corre a toda, deixando o garoto confuso. Longe dali, o verdadeiro Sang-woo está em casa. Ele sobe em uma balança, 78,4 kg. Ele observa seu reflexo, reparando no maxilar mais definido e na transformação do corpo. Apesar de comer o dobro, ele perdeu 9 quilos em um mês. Janelas do sistema piscam, anunciando aumentos graduais em resistência, fôlego e reflexos. A habilidade que se manifestou reflete seus desejos mais profundos. Sentado na cozinha, Sang-woo reflete sobre as regras que descobriu. Primeiro, a dor e o cansaço que o clone sente não são transferidos para o seu corpo principal. Ele vê seu duplo se esforçar enquanto descansa. Além disso, o clone é temporário. Ele se dissolve em névoa sobre muito dano ou se passar do seu limite. Terceiro, a sincronicidade. Se Sang-woo melhora o físico, os clones espelham seu visual. Quarto, a distância não é obstáculo. Deitado na cama, ele envia comandos mentais para o seu duplo no parque. A figura encapuzada para de correr e faz flexões, confundindo quem passa. No fim, um clone não cria outro. Se pudesse, teria um exército infinito, poder que o mundo não permite. Para contexto, Sang-woo vê a Wiki dos Caçadores. Um atributo de nível 1 é o ápice de um adulto comum. O site explica que atributos são muito difíceis de elevar. É quase impossível para um desperto aumentar um único atributo em 0,001 por dia. Sang-woo abre seu status. Uma luz azul ilumina seu rosto. Sua força subiu de 0,7 para 0,707. Reflexos, resistência e vigor mostram saltos semelhantes. Ele sorri, percebendo sua vantagem. Como seus clones não descansam e seguem ordens até o limite, ele comprime anos de treino em semanas. Ele relaxa na cadeira gamer, com as mãos na nuca. Ele calcula as oportunidades perdidas. Se tivesse se esforçado com seu clone, o crescimento seria enorme, mas seu corpo não aguentaria o treino. Seu olhar se perde num panfleto na mesa. Você tá vivendo igual ontem? Ele pega o papel, um anúncio da Tough Body Gym prometendo transformação através de exercícios rigorosos. Ele encara o texto com uma expressão indecifrável. Atrás do panfleto, as telas do computador pulsavam com vida digital. Vilas fantásticas exibem figuras em combate, espadas se chocando e magia. Um sorriso confiante surge ao traçar sua estratégia. Ele se ajeita, olhando do anúncio da academia para as batalhas em seus monitores. A divisão do trabalho está clara. Ele será a cabeça, fornecendo intelecto e direção da sua cadeira, enquanto seu contraparte servirá como os membros, suportando o esforço físico e o combate além da tela. Sang-woo encara a tela do celular mostrando 123.801. A realidade bate forte. Não sobrou nada para as taxas de inscrição. Ele precisa complementar sua renda. Indo para sua mesa, ele procura por trabalho braçal, especificamente trabalho na construção civil para ganhar força física enquanto ganha dinheiro. Depois de rolar as listas de vagas, ele para no centro logístico Wukong. Tarefa simples de entrega com pagamento diário em dinheiro de 100 mil won. A oportunidade parece ideal, mas seu clone não pode realizar tarefas que ele mesmo ainda não experimentou. Ele precisa dominar o trabalho primeiro. Ele liga para o número de contrato. O recrutador é direto. Sem entrevista, é só aparecer e trabalhar. Quando perguntam se pode começar hoje às 18h30, Sang-woo hesita, mas aceita. Naquela noite, ele chega ao centro logístico Wukong, com alguém de moletom escuro, boné e máscara branca. Seu primeiro clone. Ele instrui o clone a usar o nome Yeon-do e seguir sua liderança. Um homem mais velho, de camisa amarela, o Sr. Deoktil, se aproxima com um sorriso surpreso, comentando quanto Sang-woo emagreceu. Sang-woo apresenta o clone mascarado como um amigo. A confiança irradia de Sang-woo enquanto ele olha para a pulseira preta em seu pulso. O ícone holográfico azul confirma seu despertar. Um sorriso presunçoso surge nos lábios. Ele terminará o trabalho logo e comerá um miojo. Atrás dele, a figura mascarada observa em silêncio. A realidade destrói a confiança. Horas depois, Sang-woo está encostado nas caixas, suado e ofegante. Ele admite em silêncio seus limites físicos. Perto dali, o homem mascarado segue erguendo caixas com eficiência incansável. Outros trabalhadores agem com uma habilidade que Sang-woo não acompanha. Um idoso levanta uma caixa pesada sem esforço. Sang-woo observa o colega mascarado trabalhando praticamente só e se arrepende profundamente. À noite, toma o céu. Voz avisa a pausa de uma olha. Sang-woo desaba contra uma parede de concreto ao lado do homem mascarado. Um homem de polo amarelo se aproxima com bebidas. Ele se apresenta como Kim Yeon-do, elogiando Sang-woo por trabalhar duro sem reclamar. Ele elogia a resistência dos jovens, pois muitos desistem antes do intervalo. Sang-woo ri, mas está desesperado. Apenas o saldo baixo de sua conta o impede de fugir. Yeon-do pergunta em qual universidade Sang-woo estuda.
Universidade Gyeongkoguki. Os olhos do homem mais velho se iluminam com respeito. Sang-woo explica que entrou por admissão especial e licenças técnicas. Gyeong pensa e pergunta se Sang-woo não preferiria dar aulas para sua filha em vez do depósito. 50.000 won por 2 horas, 1 ou 2 vezes por semana. Sang-woo aceita na hora. Sozinho à noite, Sang-woo alonga as costas doloridas. Uma interface azul pisca diante dele. Sua resistência e vigor aumentaram gradualmente. Ele sorri, animado por ter conseguido um emprego e por suas notas estarem melhorando. Seu estômago ronca. Ele estende a mão para um saco plástico preto, mas encontra apenas ar vazio. Virando a cabeça, ele encontra o homem mascarado por perto, com as bochechas estufadas enquanto enfia pão e frango na boca. A expressão de Sang-woo se transforma em pura exasperação. Espalhado pela cama, ele geme. Cada músculo protesta. Ele decide transferir o fardo para o clone número 1 a partir de agora. Após comer, a porta se abre, revelando o número 1 com seu moletom com capuz sujo de lama. Ele ordena ao sócia que se lave. Assim que tiver limpo, o número 1 fica de pé obedientemente estendendo a mão. Uma agulha brilha entre os dedos de Sang-woo. Ele fura o dedo do clone. Brota uma gota de sangue. O número 1 não se abala. Sang-woo foca em uma página da Wiki dos Caçadores. Libera-se a regeneração ferindo o corpo e deixando curar. Questiona se 1 mês de cortes trará resultados. Manda o clone comer se tiver fome e manter exercícios rigorosos, dando um celular reserva. Uma mão pesada pousa no ombro de Sang-woo. Kim Kyung-do sorri para ele, comentando quanto ele emagreceu. Sang-woo levanta um panfleto da academia. Eles chegam na academia Tough Buy. Lá dentro, o clima é de concentração pesada. Um homem faz rosca com halteres pesado. Um funcionário os cumprimenta, explicando uma promoção. Sang-woo se matricula por 3 meses, mas pede que o treinador acompanhe pessoalmente sua postura em cada aparelho. No fundo, ele sabe que vai deixar o clone cuidar do esforço físico depois. O treino começa. Sang-woo se deita em um banco inclinado, segura a barra e empurra para cima. Seu rosto fica vermelho escuro. De repente, um rugido estrondoso ecoa pela academia. Um peso enorme é lançado para o alto. Veias saltam nos antebraços grossos. A intensidade faz os outros pararem para olhar. Gyeong-do senta ofegante. Ele está mudado, com músculos inchados e tensos. O treinador se aproxima, incrédulo. Gyeong-do disse é sua primeira vez na academia. O treinador questiona se seu poder resulta de um despertar, perguntando sobre suas estatísticas de força. Sang-woo avalia o 2,1. Embora a força ajude no levantamento de peso, ele foca em resistência. Se uma força comum traz tais resultados, imagina um nível de caçadores de elite. O celular vibra. Yang Dok-chil pergunta se Sang-woo pode falar sobre aulas particulares. Ele aceita e vai pelas ruas até o conjunto habitacional. O elevador o leva para cima. Ele encontra a porta 603. Antes que ele bata, sons de uma discussão vazam pela porta. Uma jovem se altera, questionando a decisão do pai. Ela pede que ele ligue, cancelando a visita. De repente, a porta se escancara. Jang explode em gritos de volta. Ele não vê Sang-woo parado em seu caminho. A colisão é repentina e violenta. Sang-woo cai pesado, segurando o rosto enquanto a dor traz lágrimas aos olhos. Com a visão embaçada, ele vê Jang Dok-chil em choque. Além dele, uma jovem de uniforme escolar está parada na porta. Seu cabelo roxo emoldura seu rosto em absoluta perplexidade ao ver quem ela insultava agora caída à sua porta. Sang-woo está na cozinha aquecida, secando o cabelo úmido com um pano. O dono da casa se desculpa por não notar ele antes. Sang-woo despreocupa enquanto uma mulher serve fatias de maçã. Ela comenta o quanto ele emagreceu e ele explica que tem treinado bastante ultimamente. Virando-se para a jovem sentada ali perto, ele a chama de Sr. Taeyeon e se apresenta como seu novo tutor. Ela está nervosa, apertando a saia com os dedos. Os pais dela provocam a filha sobre como ela estava gritando em rebeldia instantes antes. Haeyeon fica vermelha de vergonha ao perceber que ele ouviu seu desabafo. Quando Sang-woo pede para ver as notas dela, o rosto dela perde a cor. Ao pegar o papel, sua testa sua. Suas mãos tremem ao ver as notas desanimadoras. Notas 6 e 7 revelam dificuldade. Um silêncio pesado se instala. Haeyeon esconde o rosto nas mãos. O pai dela rapidamente pega o casaco e anuncia que vai para o trabalho. Sua esposa o chama de traidor. Sang-woo encara o papel sentindo a gravidade o envolver. Ele olha para a garota abatida e suaviza o olhar. Ele admite não ter tido nota alta no SAT e promete dar dicas. Uma esperança surge nos olhos de Haeyeon. Eles acenam determinados, decididos a dar o melhor e montar um cronograma. O verdadeiro Sang-woo guarda o moletom, refletindo sobre a situação e surpreso com a inteligência da garota. O clone 1 já trabalha, preocupado em fornecer celulares para os novos clones. Ele se acomoda na cadeira da escrivania, com vários monitores iluminando seu rosto. Ele acessa o Hunter Web procurando por habilidades.
Você vê pergaminhos de telepatia e sussurros até notar uma habilidade familiar. Permite dividir sentidos e visão com uma criatura invocada, ideal para seus clones, até ver o preço. Ele encara a tela, a boca se abrindo ao ver o valor absurdo de 100 milhões de won. O monitor exibe um pergaminho de habilidade de telepatia listado por 400 milhões de won. Ele treme, tentando processar o custo astronômico. Com uma fortuna dessas, daria para comprar uma casa de luxo em vez de apenas uma habilidade. Ele se recosta, sentindo o peso da realidade financeira. Questiona se os caçadores ganham o bastante para esses tesouros, já que esse pergaminho é dos mais baratos. Ao checar o saldo, 233 mil won. A frustração é nítida. Ele desaba na cama. Olhando para o teto, um pensamento perigoso começa a surgir. Será que ele deveria se tornar um caçador? Ele passa por manchetes de notícias, vendo artigos sobre caçadores de classe A que possuem os apartamentos mais caros da Coreia. O mundo mudou desde o milênio, quando portais se abriram pelo planeta e monstros invadiram durante o grande desastre. Mais da metade da população mundial pereceu. A humanidade parecia destinada à extinção. No entanto, super-humanos com poderes inexplicáveis surgiram para enfrentar o desafio, repelindo os monstros e garantindo a vitória. Agora, em 2023, esses caçadores se tornaram parte essencial da sociedade, coletando cristais de mana dos monstros abatidos. Ele percebe que sua habilidade recém-adquirida é valiosa demais para trabalhos braçais. Numa decisão súbita, ele senta e pega a jaqueta corta-vento amarela. Um som digital toca quando uma janela do sistema aparece, anunciando que seu atributo de vitalidade foi desbloqueado. Ele atravessa a cidade assistindo a um vídeo tutorial sobre o exame de licença para caçadores. Ele chega ao centro dos caçadores, um enorme arranha-céu de vidro. Tirando os fones de ouvido, ele percebe uma diferença imediata. Sente-se energizado e alerta, devido à vitalidade aumentada, mesmo dormindo pouco. Ele se alonga, relaxando os músculos enquanto se aproxima. Dentro do saguão, o clima é intenso. Um vendedor mostra uma adaga para um guerreiro mascarado. Um homem careca limpa suas armas. Veteranos passam pelos corredores com experiência letal. Ele se impressiona. Um anúncio ecoa, avisando que a inscrição pro teste de licença encerra em 20 minutos. Ele olha para a escada, ansioso. A placa acima da entrada da sala do teste de caçador brilha. O início de uma nova vida. Ele empurra a porta com a voz baixa e hesitante. Ao entrar, o clima muda de clínico a predatório. Em vez de um corredor comum, ele vê guerreiros, homens cicatrizados e outros sob ataduras. Indivíduos que emanam violência sentam-se nas carteiras. Ele paralisa vendo os fortes concorrentes reunidos. Risos percorrem as fileiras da frente. 2 brutamontes sorriem com desdém, zombando da entrada tímida do novato e insultando sua fraqueza. Suas provocações silenciam sob o som rítmico de botas no chão. Botas de combate marcham à frente com cadência autoritária. Uma mão enorme bate no púlpito, fazendo a madeira vibrar. Um homem de ombros largos em uma jaqueta oliva encara-os, seu rosto cicatrizado. Ele se apresenta como Han Mien-juan, caçador de classe C que aplicará o teste de licenciamento. Ele explica o processo exaustivo, provas escrita, prática e de aptidão. Sua voz é um murmúrio grave num aviso arrepiante. Quem colar será desclassificado e banido do exame por 1 ano. O fiscal inclina-se, seu único olho estreitando-se e preenchendo a sala com intensidade predatória. Ele declara com absoluta certeza que jamais perdoa os traidores. A atmosfera torna-se sufocante. Os 2 que riam sentam-se rígidos, suando frio na testa. Sangue um engole seco, garganta apertada enquanto a aura do fiscal pesa sobre ele. Han Ming-juan prepara o sinal para o início da primeira prova. Um sedã branco corta o brilho âmbar do pôr do sol enquanto o CEO Kang Ju-mo enfrenta o trânsito da cidade. Seu fone de ouvido brilha suavemente enquanto ele garante a um superior que o depósito completo chegará antes do fim do mês. Gotas de suor brotam na testa mesmo com ar-condicionado. A pressão das despesas constantes com pouca renda pesa fortemente sobre ele. Às 7h45, ele olha para o relógio, sabendo que o último grupo de candidatos a caçador deve estar terminando suas avaliações. No centro de testes, um jovem encara sem expressão o holograma azul flutuando acima do seu pulso. A mensagem o parabeniza por passar como caçador classe F, mas ele está indiferente. O palito se move em sua boca pensando que tudo foi fácil. A prova escrita pedia só memorização. No estande, os alvos eram tão perto que era difícil errar, e o teste psicológico era só uma pergunta sobre atirar em alguém. Ao negar, o examinador robusto resmungou aprovado. Saindo do prédio de vidro, ele se pergunta se o governo reduziu os padrões só para preencher as fileiras de caçadores. O ar fresco da noite o atinge, seguido por recrutadores elegantes descendo como abutres. Eles se curvam oferecendo cartões sorridentes. Ele os observa com desconfiança até que um homem de preto barra.
Kang Jun-mo surge à sua frente com um sorriso desesperado, apresentando um cartão de visita da agência JM. Ele explica como sua empresa dá suporte a caçadores cobrando pouco. O jovem mal consegue processar a proposta. Uma notificação surge diante de seus olhos, avisando que sua clonagem subiu para o nível 2. Agora ele pode criar 2 cópias usando sua energia. Surpreso, ele grita que ligará para o recrutador depois e corre pela multidão. Kang fica sozinho na calçada, perdendo a postura profissional enquanto implora para que o garoto não esqueça. A noite cai, estrelas brilham sobre um prédio silencioso com luzes acesas. No quarto, Sang-woo esconde o rosto, rindo travesso. Ele vê uma névoa translúcida surgir. A magia se torna uma réplica exata vestindo um moletom cinza. O processo continua até que 2 clones estejam prontos, um de moletom e outro sem camisa. Sang-woo sorri orgulhoso, com as mãos na cintura enquanto se dirige a eles. Ele está ansioso pelo trabalho, dizendo que finalmente estão prontos para caçar. Enquanto isso, Kang Jun-mo está em seu carro, sob a luz alaranjada da rua. Ele olha a pilha de cartões da agência JM ao lado, suspirando enquanto pensa em como distribuí-los. Ele recosta exausto, torcendo para que seus esforços tragam o contato necessário. O imponente prédio da guilda Haesong corta o céu, sendo a principal organização da Coreia. No escritório, papéis caem sobre a mesa enquanto um homem cicatrizado bebe de uma caneca laranja. Jun-mo, um funcionário, recolhe e examina a lista de pagamentos. Ele se espanta com as discrepâncias. O sangue de troll consta muito abaixo do valor de mercado, valendo ao menos 5 milhões de won. O homem com cicatrizes permanece impassível, sugerindo que Jumbo precisa ser mais esperto. Seguir todas as regras não deixa nada pro lucro. Ele apoia a caneca com firmeza e se levanta, colocando uma mão pesada e condescendente no ombro de Jumbo. Ele reconhece a retidão de Jumbo, mas o alerta para não ser sensível demais com os assuntos da guilda. Jumbo aperta os papéis com força, o rosto tenso de frustração reprimida, suor escorrendo pela têmpora. Mais tarde, no carro, ele esfrega a testa, arrependido, querendo ter silenciado. Um toque melódico de celular rompe o silêncio. Jun-mo se assusta pegando o telefone do bolso do paletó. Ele atende com cautela profissional, identificando-se como Kang Jun-mo, da agência JM. A voz do outro lado se apresenta como John Sang-woo, o jovem que recentemente recebeu seu cartão de visitas. Eles se veem na cafeteria Starlux. Jun-mo vê Sang-woo em uma mesa no canto, acenando. Ele se aproxima educadamente, pedindo desculpas pelo atraso. Sang-woo minimiza o atraso com um sorriso amigável, dizendo que também acabou de chegar. Eles pedem bebidas e um café servido enquanto as negociações começam. Jun-mo inclina-se perguntando se um local de caça seguro para um recém-chegado é o que Sang-woo precisa. Sang-woo confirma. Sobre sua habilidade, Sang-woo diz ser especialista em clonagem. O olhar de Jun-mo se estreita enquanto sua mente processa isso. Para ele, a clonagem não passa de um truque vazio que cria ilusões incapazes de combate físico. Ele considera isso uma desvantagem para um novato que precisa de toda a força disponível. Sang-woo permanece impassível, virando o copo todo de uma vez. Jun-mo observa em silêncio, suando frio e incrédulo com a rapidez do jovem. Afastando a distração, ele mantém a postura e desliza um contrato grosso pela mesa, apresentando as zonas disponíveis, a começar pelos campos de slimes. Essas criaturas laranjas não são agressivas, mas soltam líquidos e gases tóxicos que exigem proteção pesada, tornando as excursões incômodas. Sang-woo pega seu celular e fotografa o contrato. Jun-mo vai para a segunda opção, coelhos chifrudos. Eles são esquivos e difíceis de cercar, reduzindo o lucro. Mas a área possui uma barreira de segurança enorme, permitindo que os caçadores fiquem por longos períodos sem medo. Apesar de haver outros monstros, como ratos gigantes, só nesses 2 campos Jun-mo consegue assegurar sua sobrevivência. Sang-woo analisa os papéis, seus olhos se demorando nos detalhes da remuneração. Sang-woo admite que ambos os locais o atraem, especialmente as taxas de venda dos itens coletados. Ele declara sua intenção de prosseguir com o contrato, o que faz Jun-mo sorrir aliviado. O recrutador abre seu caderno para finalizar os detalhes, dirigindo-se a ele formalmente como o caçador Jang Sang-woo. Ele pede ao jovem que escolha entre os 2 locais para sua primeira caçada. O clima muda instantaneamente. Sang-woo recusa bruscamente enquanto sua mão se move rapidamente, carimbando o contrato. A força vibra pela mesa, deixando uma marca vermelha no pergaminho.
Jomu se afasta, os olhos arregalados de choque. Ele olha pra cima e congela. Duas versões de Sang-woo encaram de volta pra ele. Ao lado daquele de colete verde tá outro com camisa amarela, ambos com a mesma expressão calma e serena. Sang-woo explica que quando disse que gostava dos dois lugares, queria dizer que pretendia caçar nos dois ao mesmo tempo. O recrutador relembra um encontro com outro especialista em clonagem. Naquele escritório escuro, um ninja fez sinais rápidos para mostrar sua habilidade. Uma energia azul irrompeu e vultos surgiram, brilhando com luz sobrenatural. O ninja sacou sua lâmina e as cópias o imitaram, cercando a mesa com precisão coordenada. Jumu temeu quando